Neste tutorial, iremos mostrar como realizar o cálculo de volumes. Primeiramente, é necessário importar o arquivo de pontos. Para isto, acessamos posição pontos, importar pontos, selecionamos o arquivo XYZ, definimos dados a importar e também os parâmetros. Na sequência, necessitamos gerar curvas de nível. Para isso, acessar o menu Posição, Curvas de Nível, Desenhar curvas de nível. Na barra de comandos, selecionaremos a opção de interpolação de todos os pontos. Para isto, pressionar Enter. Na janela de cálculos de curva de nível, vamos verificar os intervalos das curvas mestras e curvas auxiliares. Podemos definir também os segmentos das curvas, pode ser por polilinha ou SP-Line. Para SP-Line, podemos verificar o grau de suavização, após pedir calcular. O próximo passo seria gerar um alinhamento. Para isso, criamos um alinhamento. E a partir dele, iremos trabalhar com o estaqueamento da polilinha. Acessamos assim o menu Posição, Alinhamento, Estaquear polilinha. Selecionamos o alinhamento. Na barra de comandos, definimos os parâmetros do estaqueamento da polilinha. Em nosso exemplo, vamos utilizar o inteiro da estaca inicial 0, fração da estaca inicial 0, distância entre as estacas 20, de 20 em 20, a rotulação das estacas, iremos colocar textos, então sim, utilizar cota e descrição dos pontos existentes, sim. Desta forma, o alinhamento é estaqueado. Além do estaqueamento, devemos gravar o alinhamento em arquivo. Para isto, selecionaremos posição alinhamento, gravar o alinhamento em arquivo. Introduzimos o nome e salvamos. Nesta segunda etapa, iremos realizar o cálculo do primitivo do volume. Primeiramente, iremos em posição, seções e volumes, interpolar seções transversais. Selecionamos o alinhamento. Iremos clicar do lado direito do desenho para não sobrepor o desenho da planimetria. Na janela de interpolação de seções transversais, iremos selecionar para primitivo. E no campo interpolar, podemos selecionar por distância ou por lado do triângulo. Em nosso exemplo, selecionaremos por distância. Na configuração da seção transversal, interpolaremos pontos de 5 em 5 metros e o comprimento à direita em relação ao eixo, podemos introduzir o valor desejado. Em nosso exemplo, introduziremos 30 metros à direita e comprimento à esquerda 30 metros. Temos também a opção para eliminar pontos com cota igual a 0 e o trecho para interpolação entre as estacas. Em nosso exemplo,
Vamos interpolar para todo este trecho. Selecionaremos então interpolar. Os pontos então foram interpolados. Podemos agora visualizar na tabela os pontos interpolados e também na parte gráfica. Para visualizar os pontos na parte gráfica, basta marcar visualizar pontos. E também podemos agora salvar a seção primária. Dando continuidade ao nosso exercício, nós iremos trabalhar com a seção primária, o primitivo, versus a seção secundária, que em nosso exercício marcaremos projeto. Então vamos trabalhar com um projeto. Então em primária já temos a tabela do primitivo preenchida. Vamos marcar então, agora com o projeto, ela deixa habilitado a aba secundária. Verificamos então que a tabela encontra-se vazia, pois nenhum dado ainda foi inserido. Podemos inserir esses dados manualmente ou também graficamente. Antes de iniciar o projeto, posso selecionar na caixa das estacas qual estaca que eu gostaria de trabalhar com a seção secundária. Em nosso exercício, trabalharemos com a estaca 0. E também podemos introduzir graficamente os pontos para este projeto. Qual seria a vantagem? Eu clicando no ícone de inserção gráfica dos pontos, esses pontos, as informações dos pontos são introduzidas automaticamente na tabela. Posso indicar a distância ao eixo, então seria aqui menos 10, então menos 10 seria do lado esquerdo em relação ao eixo, e o valor da cota. Então no exemplo, introduzimos a cota 510. Porém, os dados ainda não estão atualizados. Para atualizar, basta pressionar um Enter, que os dados, agora a cota que estava 515, vai até a cota 510. Então, pressionando um Enter, ele atualiza o desenho. Podemos realizar o mesmo procedimento para a distância ao eixo à direita. A direita seria positivo e o valor da cota. Colocamos em nosso exemplo a mesma cota. Podemos agora prolongar, definir uma rampa longitudinal para as demais seções. Seria praticamente copiar este modelo para as demais seções. Então, eu vou copiar a seção da estaca 0, e o intervalo seria entre a estaca 0 até a última estaca. E a definição da rampa longitudinal, deixarei ela plana, então, valor 0. Feito a cópia dessas seções, posso verificar de estaca em estaca se a seção foi corretamente inserida. Para o cálculo de volume, seria necessário, então, do primitivo e de pelo menos 2 seções de projeto. Para calcular volume, selecionaremos Calcular volume. Na janela de informações do cálculo de volumes, podemos observar a estaca inicial, estaca final, o intervalo a ser calculado, a área total da seção de corte, a área total da seção de aterro, assim como o volume total de corte e volume total de aterro. Podemos gerar o relatório
e podemos sair também. Porém, no nosso exercício de projeto não temos ainda as intersecções das rampas. Para isso, vamos selecionar intersecção automática e definir o intervalo da estaca inicial até a estaca final. Selecionaremos também o método da intersecção, criar rampa. O lado a ser aplicado, vamos aplicar em nosso exercício tanto do lado esquerdo como do direito. E definir os valores das rampas de aterro, rampa esquerda, rampa direita, como também rampas de corte. Aplicamos e verificamos assim a criação das rampas. Observamos no nosso exercício a rampa de aterro à esquerda e à direita. Podemos consultar também as rampas em outras estacas. Podemos visualizar os pontos. E podemos também calcular aqui, realizar o cálculo de volumes, verificando o seu relatório, analisando assim todo o projeto de volumes. Após realizado o cálculo de volumes, podemos utilizar a ferramenta para desenhar as seções. Na janela Desenho das seções transversais, podemos selecionar o intervalo das estacas que desejo representar as seções transversais. Posso selecionar também se quero desenhar somente o primitivo ou somente o projeto ou os dois juntos. Definir os seus respectivos layers e cores. Posso configurar as escalas tanto horizontal como vertical, tamanho do texto e formato da folha. Podemos definir também os layers do quadro, da grade, formato e planimetria. A distância da grade na seção, tanto de cota como de distância. A faixa de visualização, à esquerda e à direita. A indicação das áreas de corte a aterro. Desenhar seções na planimetria e desenhar quadro com distância e cota. Podemos assim, após a configuração, desenhar. O quadro será inserido no ponto onde foi pré-definido na interpolação de seções transversais. E podemos verificar dessa forma a representação gráfica com os quadros, desenhos e demais informações. Para voltar ao módulo de volumes, a partir de um desenho já calculado, posso em posição, seções e volumes e módulo de seções transversais. Seleciono o alinhamento, indico o local na folha. Desta forma, volto novamente ao módulo de seções transversais. Posso selecionar o primitivo versus o projeto e também posso criar alguns produtos, como criar um arquivo de coordenadas. Meu objetivo será criar um arquivo de coordenadas somente do meu projeto, da secundária. Introduzo dessa forma o nome para o meu arquivo de coordenadas e gero ele. Para
criar um arquivo XYZ desse arquivo do projeto, devo selecionar no inspetor de arquivos, abrindo-o e gravá-lo novamente. Volto ao AutoCAD, crio um desenho novo ou utilizo um outro desenho. E para importar esse meu arquivo de projeto, vou em posição, pontos, importar pontos, seleciono o arquivo do projeto, abro, seleciono coordenadas e tridimensional. Desta forma, visualizo meus pontos. A próxima etapa seria criar curvas de nível. Vamos selecionar todos os pontos e calculamos. Então, tenho aqui curvas de nível em 2D. Para criação de curvas de nível em 3D, irei em curvas de nível novamente, interpolo novamente as curvas de nível, porém seleciono a opção curvas 3D e calculo. Visualizo o layer triangulação e com o recurso 3D do AutoCAD, visualizo o desenho em 3 dimensões. Para preenchimento da triangulação, podemos utilizar o comando Shade, visualizando assim o preenchimento da triangulação. Neste exercício, iremos realizar o cálculo de volume entre o primitivo versus a medição. A partir do arquivo de medição, iremos então gerar curvas de nível desses pontos. Lembrar que estes pontos devem estar exatamente na mesma região do arquivo do primitivo. Na sequência, iremos importar o alinhamento já gravado do primitivo. Então, selecionamos posição, alinhamento, importar o alinhamento. Ele deve cair na mesma região dos pontos da medição. Na sequência, iremos calcular o volume. Vamos interpolar seções transversais, selecionamos o alinhamento do primitivo. E na janela de interpolação de seções transversais, vamos marcar medição e vamos definir um número para esta medição. Em nosso exemplo, vamos selecionar número 1. Para as futuras medições, selecionaremos outros números. Vamos interpolar por distância e introduziremos a configuração da distância entre pontos, comprimento em relação ao eixo à direita e à esquerda, e o trecho da interpolação. Vamos salvar na sequência a medição 1. Desta forma, irei selecionar na seção primária o primitivo e na seção secundária a medição e o número da medição. Podemos assim trocar o número da estaca e verificar a diferença entre a seção do primitivo versus a seção da medição. Podemos também calcular o volume e verificar o relatório. Dessa forma, tem o cálculo realizado entre o primitivo versus a medição. Também eu posso cruzar informações entre a medição e
o projeto. Da mesma forma, posso calcular volumes e verificar os seus respectivos resultados. Vamos voltar entre primitivo e medição 1. E, utilizando as ferramentas, posso desenhar seções transversais. Em nosso exemplo, vamos selecionar primitivo e medição 1. Verificamos as configurações e desenhamos. Temos dessa forma a representação do desenho do primitivo versus a medição 1, assim como as seções na planimetria.